Salve Maria, sou o missionário Célio Roberto, missionário católico. Cristo ele fundou uma só igreja. Que igreja é essa? É coluna sustentáculo da verdade. Que essa igreja, ela sustenta toda a verdade. Que verdade? Pregação oral dos apóstolos. Que verdade? Fundamento dos apóstolos. Que verdade? Tendo por pedra angular Cristo. Cristo, ele é a coluna, cabeça. Os apóstolos são os membros, as colunas dessa igreja mística, e a igreja mística é a esposa do Senhor. Em sintonia com a cabeça, em sintonia com as colunas que edificaram. Por isso que 1 Timóteo 3,15, Paulo fala assim, Bíblia, não tem outra. Não está escrito assim que as igrejas são as colunas que sustentam a verdade, não. A igreja. Tanto as comunidades submissam a essa igreja, que é coluna sustentáculo da verdade, que tem por pastoreio Pedro, João 1, do 21, do 15 a 17. E Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, sobre essa pedra, sobre essa Kefa, edificarei minha igreja. Em João 1, 42, ali já sabemos quem é essa pedra. Em Atos Apóstolos 2, ali, desce o Espírito Santo. Quem está pregando primeiro? A Kefas. Já está edificando a igreja, o pastor universal dessa igreja, que pastoreia, porque foi dado a ele. E a verdade será conhecido, Efésio, pela a igreja, não pelas igrejas, pela igreja. Que igreja? Que é sustentáculo da verdade. Efésio 3:10. Assim de hora em diante, as denominações e a potestade celeste pode conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, pela igreja, coluna sustentáculo da verdade. É confiado aos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Olha só, você pega aqui o catecismo, página 34, versículo 7. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Que igreja é essa? Que é coluna sustentáculo da verdade. Que igreja é essa? Que a verdade divina será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? Uma só fé, Efésios 4:5, um só batismo. Uma só fé e um só batismo. E um só Senhor, Cristo cabeça. A pedra de ângulo. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular Cristo. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos a ele, transmitindo seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica, espécie de modo especial. Nos livros inspirados, deve ser conservado por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Olha só, catecismo. De acordo com a doutrina. Não doutrina de homens, não apologeta protestante, não. Fundamento Martinho Lutero, não. É a igreja. E a Bíblia é fonte e fruto da coluna sustentáculo da verdade. A pregação oral dos apóstolos. Como vai dizer o catecismo aqui também de novo, foi de duas maneiras, oral e por escrito. Oral, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo e ação, transmitiram aquela coisa que ou receberam da palavra, da convivência e da obra de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Que Espírito Santo? Mateus 28:20, que assiste essa igreja. 2 Coríntios 11:4, irão pregar outro Jesus diferente, que é a inspiração de outro Espírito, sem comunhão com essa igreja, sem comunhão com a cabeça, sem comunhão com a igreja mística, sem comunhão com as colunas. Fundamentos de homens, obras de homens. Interessante. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Olha só. São todos apóstolos, são fundamento dos apóstolos. Você pega aqui em Efésios 2:20, ó. O protestantismo não tem esse fundamento. Esses teólogos, esses protestantes, não tem esse fundamento. Eles têm fundamento a si próprio. Olha só que interessante, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos
e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Agora você cata aqui Efésios 3, 21. Olha só. Ele seja dado a glória na igreja. Que igreja? Coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? Fundamento dos apóstolos. Que igreja? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém. É uma igreja protestante? É uma igreja que surgiu lá no 16 séculos de atraso? É igreja universal? É igreja assembleia? É mundial? É triangular? É plenitude? Por aí vai? Não. Olha só. Efésios 3, 21. Ele seja dado a glória na igreja. Que igreja? Que é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Por todas as gerações de eternidade. Amém. Que interessante. Você pega Efésios 5, 25. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentar a si mesma toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Ela é santa e irrepreensível, porque o fundador dela é santo. O fundador dela não é divisor. O fundador dela enviou apóstolo, que ele escolheu para edificar a igreja, que são as colunas. Gálatas 2:9. Simples entender isso. Salve Maria. É um vídeo pequeno para a gente entender. Então, 1 Timóteo 3,15, a igreja, coluna sustenta da verdade. Efésios 3, a divina universidade de sabedoria será conhecida pela igreja, e a honra e a glória, os louvores será dado a essa igreja. Efésios 3, 21. Que é Efésios 4, 5, um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Colossenses 8, Cristo ele é a cabeça da igreja. A igreja, como vai dizer João Batista, que João 3, João se regozija com a esposa e com o esposo. Porque o João Batista também já está edificando a esposa, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. João Batista é o último profeta, certo? Agora você pega aqui, olha só que interessante. João 3, 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa, o esposo, amigo do esposo, porém, que está presente e ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Olha a alegria de João Batista. Com a esposa e o esposo. Eu sou amigo da esposa e do esposo. Que interessante. Mateus. Não tem como, cara. A Bíblia não deixa brecha. A Bíblia totalmente favorece a igreja, cara. Por mais que os caras tentam distorcer, mutilar. Que interessante. Agora você pega aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui o versículo. Para finalizar. Mateus. Aqui, ó. Mateus 15. Mateus 9:15, ó. Jesus respondeu: pode o amigo do esposo estar triste enquanto o esposo está com eles? Dia virão que ele será tirado o esposo, então jejuarão, ó. Que interessante, né? É como o verdadeiro evangelho vai estar em outra igreja que não é a esposa do Senhor. Que é divisão. São corpos, são fundamentos de homens em sintonia com a cabeça. Então, a Cristo é a cabeça da igreja. Então, Cristo sendo cabeça tem vários corpos, várias noivas. A pessoa é uma cabeça com vários corpos. Mais de 50 milhões de denominação? Não, é um só corpo. É uma só esposa. Porque Cristo ele só tem uma só noiva. Cristo não é prostituto para casar com várias igrejas, não. Cristo ele é fiel à sua igreja.
Ele é unidade com sua igreja e com os frutos, os filhos dessa igreja, que são os apóstolos, que estão em comunhão com a cabeça e com a esposa mística, que o Espírito Santo sopra sobre essa igreja. Mateus 28, essa daqui, ó. 20, ó. Ensinai e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, foi confiado o caminho da verdade, o caminho da salvação. Por isso que fora da igreja não há salvação, porque é misericórdia, cara. Que Cristo ele fundou uma igreja com um propósito, para você conhecer a verdade. E através dessa verdade, da pregação, dessa unidade, para você ir para o caminho da verdade, ir até Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Sim, mas que isso foi na nuvem, que isso deixou a sua esposa. Então, para você chegar até o caminho, para você chegar até a verdade, para você chegar até Cristo, tem que passar a integridade do Evangelho, a mensagem dos apóstolos, para se converter e acabar sendo membro dessa igreja que está em sintonia com a cabeça. Aí você vai conhecer o caminho da verdade. E Atos Apóstolos 2 aqui, olha só que interessante. 2:47, ó. Louvava a Deus e que ativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia ele juntava outros que estavam a caminho da salvação. Olha só. Essa igreja é o caminho da salvação. Essa igreja, sim, para você chegar até Cristo. Vai surgir várias pessoas. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que vão surgir várias igrejas, vários evangelhos, que é a inspiração de outro espírito, que não tem comunhão com o corpo, com as colunas, com o corpo e com a cabeça. E todas elas vão dizer que aqui é o caminho, a verdade e a vida. Não, essa igreja aí não, meu irmão. Você pode ir diretamente a Cristo. Por que você vai pedir intercessão a um santo, etc, etc? Não, você pode ir direto. Aonde está isso na Bíblia? Nem os apóstolos seguiram isso. Interessante, né? Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto. Mais uma mensagem aí para a gente enriquecer mais a nossa fé católica, a nossa fé mariana. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto.